Olá, meus amores, espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu venho aqui mais uma vez trazer para vocês uma experiência que eu tive e tá dando super certo e eu quero que vocês façam também. Vamos lá? Aqui eu tô começando a cobrir meu bolo, como todo mundo faz, né? Você pode passar uma camada antes, mas dependendo do modelo, eu já passo direto a camada que vai ser trabalhada, espatulada. Então, eu tô passando meu chantilly. O trabalho que eu vou fazer vai ser borrifar o corante em gel, que muita gente questiona como que faz, se dá certo, se não dá certo. Eu fiz algumas experiências, tenho vídeos mostrando que eu já fiz com corante líquido, não deu certo, e o corante em gel com a cachaça comigo tá dando super certo. Para isso, eu sempre coloco o fundo, né, no caso o chantilly, da cor que eu vou borrifar. Mas pode deixar o chantilly branco, tá, pessoal? Aí eu resolvi colocar um pouco de azul para não ter que usar tanto corante, porque com o fundo azul já vai pegar mais fácil, né? E também cobrir possíveis falhas. Aí você não precisa borrifar tanto e gastar tanto corante. Só que o meu bolo, ele vai ser um azul escuro. Porém, eu coloquei um azul claro, né? Porque se eu fosse tingir de azul escuro, aí não iria compensar, porque vai gastar mais corante em gel para colorir o chantilly e depois para borrifar. Muita gente questiona a forma de borrifar, se vai amargar, se é saudável, né? Só que a mesma forma que você gasta muito corante para tingir o chantilly, que também todo mundo vai comer, que vai amargar, né? Que vai manchar a língua, a mesma coisa é a forma que eu faço colocando na cachaça ou no álcool de cereais. Eu trabalho com cachaça porque eu não acho álcool de cereais na minha cidade. Então, eu acho, na minha opinião, desta forma, é menos invasivo do que você colocar muito corante até atingir um tom escuro. Até porque vai ficar superficialmente e na hora de comer você vai ter esse chantilly aí, né, na parte de dentro, que você vai poder comer tranquilamente, porque ele está com pouco corante. E o que está no lado de fora, você pode deixar de lado se não quiser comer, mas também eu já comi e não aconteceu nada, normalmente, apenas mancha a língua, mas é bem menos que você colocar muito corante no chantilly. Então aí eu tô alisando o meu bolo, né, como vocês viram, sempre usando espátula, sempre cobrindo os buraquinhos para tentar fazer o mais perfeito possível. No final, eu sempre aliso com essa espátula grande, né, que eu já indico para todo mundo nos meus vídeos, que ela pega o bolo inteiro e ajuda demais. E depois eu venho com a minha espátula de plástico, que eu comprei super barato na China, né? Veio da China e me ajuda muito. Primeiro você tem que fazer todo o trabalho, toda a sua decoração para depois receber a bombinha, né? Com o líquido. Aí eu estou mostrando que sempre a gente começa, né? Da emenda que parou. Quando você não está satisfeita com o trabalho, você vai e alisa novamente. E sempre fica essa marca, né? Mas aí você é só deixar essa parte para trás ou colocar algum topper. Pode deixar para frente, para o lado que você quiser. E depois que borrifar, vocês vão ver que ela vai praticamente sumir. Porque vai ficar com glitter, vai ficar com brilho, que esse bolo tem várias etapas. E sempre que você passa qualquer espátula, né? Sobe o chantilly e você tem que vir de novo com a espátula alisadora em cima, né? Pra tirar as imperfeições. Aí, pessoal, eu resolvi guardar uma tampa da embalagem de bolo, né? Plástica, para colocar em volta da minha bailarina para não manchar o prato do bolo e também a bailarina. Mas, na verdade, é mais o prato do bolo porque fica muito ruim para limpar com cores fortes. Então, a primeira vez que eu fiz, eu coloquei papel sulfite, deu super certo. Dessa vez eu resolvi colocar esse plástico até mesmo para reaproveitar, porque é muito fácil de lavar. Então, eu cortei em pedacinhos e encaixo no bolo. Essa dica, pessoal, é bom para quando você vai fazer acabamento no rodapé do bolo, tá? Porque quando você vai tirar tanto papel ou esses plásticos aí, às vezes danifica o bolo um pouco. Eu coloquei até porque embaixo vai ter uns detalhes de mato, né? Do bico chuveirinho, então não tem problema nenhum se danificar.
Então, agora eu vou pro procedimento, né? Essa bombinha eu deixo só para líquido, até escrevi um L aí, não dá para ver direito, porque eu tenho duas. Tenho essa para líquido e tenho a de pó, ou glitter, né? Então, eu misturo a olho sempre. Eu quero um azul escuro, então eu misturei o Royal e o Marinho. Esse gel comigo dá super certo. E essa é a cachaça, ou álcool de cereais. A cachaça tem que ser da branquinha, né, da clarinha, como água. Coloquei um dedo, mais ou menos, né? Aí você colocando o corante, ele vai aumentar um pouco. Mas não tem medida exata, você tem que ir testando e também borrifar depois no azulejo da pia, né? Ou em alguma coisa que fique reto para ver se vai escorrer, tá? E depois lava super fácil. Então, aí eu tô misturando, você mexe, pode ser com um pincel, com a faca, para agregar bem os tons, né? Porque são diferentes. Pode colocar um azul só, pode usar a cor que você quiser. Eu já fiz isso com bolo preto também, deu super certo. Isto é bom para quando o bolo tem que ser a cor inteira, né? Agora, quando é dividido em cores, corre o risco de manchar, passar para outra cor. Mas quando é o bolo inteiro, é perfeito. Você fazer isso antes e depois faz os detalhes que o modelo pedir. Então, aí, ó, tô borrifando, firmou na cerâmica, perfeito. Não escorreu, então tá bom. Passei o pano só para mostrar que sai com facilidade, depois eu lavo tudo. Então, aí eu coloquei já meus plásticos para não sujar meu prato, né? E começo a borrifar. Você vê que já vai atingindo um tom bem forte, só que depois que ele vai na geladeira, o brilho sai e tira toda essa umidade. Fica bem seco, fica bem interessante. O bom é deixar descansar na geladeira, porque daí você vai ver possíveis falhas e sempre guarde o que sobrou na bombinha ou tenha sempre gel a mais, né? Sempre cachaça, porque às vezes você vai precisar repetir de novo esse processo, fazer mais mistura para colocar. No meu caso, eu não borrifei em cima, né? Lógico que espirrou mais em cima, ia ter trabalho de bico, então eu não gastei o líquido em cima. Depois disso, eu misturei o meu pó azul, né? Que eu tenho pó azul royal, com o glitter prata. Eu poderia fazer só com glitter azul, mas eu não achei aqui, então eu misturo o meu glitter prata com o meu pó azul. Poderia também ter feito antes, né, de colocar o gel e a cachaça, eu poderia borrifar o pó dissolvido na cachaça. Só que esse pó é muito caro, então compensa você dissolver o gel na cachaça e economizar seu pó para outros trabalhos. Mas pode ser feito sim. Até hoje eu ainda não testei borrifar com pó, só com gel. Que esses pó acabam muito rápido e é muito caro. E cada processo, pessoal, por exemplo, você vai preparar um líquido, você vai recortar os plásticos ou o papel para colocar na bailarina, no prato, você deixa o bolo na geladeira, tá? Não deixa o bolo exposto, porque aí na geladeira ele vai ficando mais firme. Cada etapa que eu faço, eu coloco o bolo na geladeira para preparar o espaço, para testar, entendeu? Não deixo o bolo em temperatura ambiente, não. Eu só tiro ele da geladeira para fazer a outra etapa. Aí vocês estão vendo, né, o glitter voando. Ele voa mesmo. E eu sempre uso essa bombinha para as partes secas. Aí você viu que ficou algumas partes, né, meio parece manchado, só que o glitter vai cobrir. O prata, ele fica mais em evidência, só que depois o bolo também suga um pouco, né? Vai ficar mais azul do que prata. E fica bem bonito esse efeito. Fica como se fosse um furta-cor. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado final. Vocês estão vendo o plástico aí tudo sujo? Então, isso aí iria ficar no meu prato, né? E é péssimo para limpar, é muito difícil de sair as manchas. Aí você vê que manchou essa parte, na hora de borrifar manchou, né? A gente também tem que mostrar o que acontece, que essas coisas acontecem realmente, ó. Tá aí, puxou um pouco de chantilly de baixo, só que vai cobrir com o trabalho de bico, né? Se fosse um bolo liso, já não recomendaria fazer isso, colocar
esses plásticos ou colocar bem levemente e não encostar muito no bolo. Mas deu para limpar, depois eu limpei com uma cachaça ou álcool de cereais. Você vem com a faquinha na flanela, que eu utilizo essa flanela, é outra, só utilizo para a limpeza dos meus bolos. Não é a que eu usei para limpar o azulejo, aquela é a da pia. Aí eu vou limpar com a cachaça. Ela clareia um pouco, não tira totalmente. Essa é a parte ruim dos corantes escuros, né? Então, agora eu venho com o meu bico chuveirinho. Na verdade, eu comecei com o chuveirinho mesmo, o pequeno, que ele é da Wilton. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com esse bico chuveirinho. Se alguém tiver dicas como trabalhar melhor com esse bico, porque eu já tentei com o chantilly mais grosso, o chantininho mais mole, que é o que eu deixei desta vez aí, só que eu tenho um pouco de dificuldade. Na verdade, a mão vai cansando, né? Você vai apertando. Parece um bico, é um bico tão fácil, tão simples, porém ele requer certa atenção. Não pode colocar muito chantilly na manga, né? Porque aí sua mão vai esquentando e no final vai saindo chantilly bem feio, poroso. Então tem que ser aos poucos. Alguns matos ficaram caidinhos, aí vai do jeito da mão mesmo, mas no final deu tudo certo. Depois eu tirei essas pontinhas que ficaram mais caídas, que eu não gosto. Mas é grama, né? Então tá tudo ok. Aí eu já tinha colocado embaixo e foi assim o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu faço com muito amor para vocês. Eu sou também iniciante e gosto de dividir minhas experiências com vocês. Espero que vocês curtam. Se possível, me sigam no YouTube para que eu possa trazer mais experiências legais, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!